Boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos começando aqui uma nova bateria de lives e trazendo mais convidados que fazem parte da nossa vida, que são pessoas que nós também estamos conhecendo na pandemia aí, né? Vamos ver como é que se prossegue tudo, hein? Vamos ver se a gente manda uma mensagem aqui. O nosso convidado. Fala, João, Cadu, tudo bem? Neto. Como é que vocês estão? Tudo jóia, hein? Vou tirar. Fala, Ratão. E aí, tudo bem aí? Pode ficar, Rato, não tem problema não. Tá bom o som? Tá ok, tá maravilha. E aí, Dogão, como é que tá? Estamos... Você tá me ouvindo? Tô, mas mudou a sua imagem, agora tá... Bom, mudou aqui pra Carol. Agora, beleza. Isso, e aí? Tá tudo jóia? Tá, tamo indo, filho. Deixa eu arrumar isso aqui, pronto, assim ficou bom. Tá torto, pronto. E aí, Dogão, qual a novidade boa? Novidade Obrigado boa? pelo convite, hein? Imagina, cara. Sabe que você faz parte da nossa família aqui, com certeza, né? Muito obrigado. Rato, se apresenta aí para nós, fala um pouquinho aí do início da sua vida aí esportiva, aí depois a gente já vai entrando nos assuntos aí. Olha, a minha vida esportiva ela é bem recheada e bem intensa, né? Eu comecei a jogar quando eu tinha 9 anos de idade, no Espéria. E antigamente tinha seleções na categoria de 14 anos, né? 15. Aí vou ter que pôr óculos, senão eu não vou conseguir ler os negócios aqui. É, coisa de velho, não tem jeito. Né? E aí eu já fiz um campeonato bom no 14 anos, fui para a seleção paulista, fui convocado para a seleção, e quando eu voltei da seleção, eu fui convidado para ir para o Corinthians e fui jogar no Corinthians e acabei jogando 7 anos no Corinthians. Cheguei a jogar 2 anos de adulto. E nesse meio tempo, que eu não era primeiro ano de juvenil, eu saía do Corinthians e ia para o Espéria fazer hora extra. Meu treino no Corinthians acabava às 6h30, 7 horas. Eu ficava das 8 às 10 no Espéria, com alguns técnicos que eram meu amigo, que era o Paulinho Siviero. E eu falava, Paulinho, você sabe que eu sou pequeno, eu tenho que fazer hora extra, cara. Eu preciso treinar, porque os caras no Corinthians são pesados e não adianta ficar só no treininho do dia a dia. E aí ainda estava naquela fase que, para a gente ter algum tipo de intercâmbio, né, a gente tinha que pegar a fita VHS de algum amigo, tinha que ir para os Estados Unidos, que trazia algum tipo de treinamento, ou que trazia algum jogo da NBA, e a gente procurava copiar. E num desses treinos que eu estava lá no Espéria com o Paulinho, ele ficou meio nervoso, e naquelas quadras externas, ele pegou a bola e chutou a bola na marginal. Virou para mim e falou, não vou mais ser técnico, você assume aí que eu tô indo embora. Como assim? Desse jeito. Ele é um excelente técnico, eu aprendi muito com ele, tá vivo até hoje, só que o temperamento dele é desse tamanhozinho. E aí ele virou só, você dá treino para mim que eu tô indo embora. E eu tava com 19 anos, eu era segundo ano de juvenil, já jogava no adulto. Aí eu dei o fim do treino, né, e fui embora. Isso foi numa quarta, quinta. Aí, como eu sempre jogava racha com os veteranos do Espéria, eu
tinha um bom relacionamento com os veteranos. E um deles era amigo do meu pai desde pequeno. O que ele fez? Ele marcou uma pizza na casa dele no sábado e convidou meu pai e minha mãe. E meu pai e minha mãe falaram, você vai? Eu falei, eu vou. Eu tinha 19 anos, pensava igual macaco, né? Eu queria falar, vou. Aí eu pego o carro do meu pai e da minha mãe. Eles ficam lá, o Carlos e o João levam eles embora e eu vou pra balada com o carro do meu pai. Olha que pensamento de macaco, né? Imbecil, né? Mas era o que tinha no momento, né? Aí o que aconteceu? A gente foi lá pra casa do João e do Carlos. O cara, o diretor, era um construtor aqui de Santana. E a gente foi, comeu, se divertiu. Eu ficava olhando para um lado, ficava olhando para o outro. Falava assim, qual vai ser a hora de eu dar minha deixa para ir embora, né? E eu ficava esperando. E aí o Carlos chegou e falou, bom, na verdade eu fiz essa pizza pra gente conversar e não quero falar com seu pai nem com a sua mãe, quero falar com você. Falei, comigo? Falei, fala, pode falar, né? Aí ele falou assim, olha, eu fiz um churrasco com os veteranos e eles acham que você deve ser o técnico do Espério. Falei, como assim eu vou ser o técnico do Espério? Falei, eu tô jogando no Corinthians ainda, não tem como eu ser técnico. Aí, cara, velho pensamento, né, de macaco, falei, ele vai perguntar uma vez, eu vou falar não, vai perguntar duas, vai falar não. Aí na terceira vez, quando ele falou, eu falei, você quer saber? Eu pensei comigo, né? Vou falar pra esse cara que eu quero ser técnico. Aí meu pai me dá a chave do carro, eu vou pra balada e volto só no mesmo dia, né? Dito e feito. O Carlos falou, você vai ser técnico, tá bom, eu vou ser técnico. Isso foi no sábado. Aí passou domingo, segunda-feira, né? Eu já tinha ido pra faculdade, estou em casa lá depois do almoço vendo Globo Esporte. Aí falou, mãe, o Carlos está aí na porta, ele quer alguma coisa. Aí a minha mãe da cozinha, né? Porque eu morava no Sobrado, falou assim, tá vendo, Bucudo? Agora paga. Eu falei, paga o quê? Você não falou que ia ser técnico? Ele veio te buscar. E falei, mãe, ele achou que estava falando sério. Falou, agora você vai ter que ir. Eu falei, como assim, mãe? Eu falei, você não falou? Falei. Aí o Carlos me pôs no carro. E naquele momento, 89 para 90, o Campeonato Brasileiro de Futebol já tinha demitido 18 ou 19 técnicos na segunda rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Aí o que aconteceu? Eu pensei, continuei pensando que nem macaco, né? Com todo respeito ao macaco, né? O imbecil era eu, não o macaco, né? Eu falei, eu vou. Aí eu perco 2, 3 jogos, os caras me mandam embora e tá tudo certo, né, meu? Aí eu falei, vamos lá. Aí eu fui, Doglão. Peguei o time do 14 e do 15, fui campeão paulista estadual com os dois. Fui campeão paulista do 14 e do 15. Aí no ano seguinte eu fui campeão início paulista estadual com os dois. Aí no terceiro ano ficou um bafafá, né, na federação, porque não podia me dar o melhor do ano, porque não tinha educação física, que isso, que aquilo, né? Fui campeão torneirista paulista estadual. Quer dizer, nos meus 4 primeiros anos, eu já era tetracampeão paulista, tetracampeão estadual. E 3 vezes campeão do torneio início. Aí o que eu fiz? Eu já tinha me formado em ciências contábeis. Eu fui fazer educação física por fazer. Aí eu fiz 4 anos de educação física na FMU e continuei ganhando. Aí eu fui para a Unip, fui dar aula. O técnico da Unip, do Colégio Objetivo, era o Vagnão. Ele falou assim para mim, vem almoçar comigo aqui no Objetivo, que eu preciso conversar com você. Pra você ver como tudo é furacão na minha vida. Eu falei, eu vou lá. E eu estava trabalhando, na época, eu trabalhava com análise de sistemas. E já estava no Espério, porque eu trabalhava de manhã, antigamente era das 6 a meio-dia, então eu ficava lá. Aí eu fui lá, né, arrumadinha, terno e gravata, no Objetivo da Paulista. Aí o Wagner me chamou, falou, vem cá, esse aqui é o Otto Dietrich, esse aqui é o Marcelinho, eu já volto. Eu sentei na sala, o Otto sentou na cadeira dele, e eu fiquei uma meia hora, um olhando pra cara do outro, igual uns dois bobos. Aí o Otto falou assim pra mim, vem comigo aqui. Eu falei, vamos. Aqueles prédios do Objetivo da Gazeta, lá na Paulista, puta, labirinto, né? Aí começa a descer aqui, desce ali, desce aqui, desce ali, vai descendo. Quando eu fui ver, eu tava no terceiro subsolo. Na quadra. Não, lá embaixo, é. Aí o Otto entrou numa sala lá, voltou e falou, é o seguinte, eu fiz umas continhas aqui e esse salário aqui, X, acho que dá pra você parar o seu carro e pôr gasolina pra você vir dar treino aqui 2 vezes por semana. Eu fiquei olhando pra cara dele, assim, como assim? Não tô entendendo.
Aí ele falou, como, você não sabe? Eu falei, não, eu vim aqui conversar com o Vagnão. O Vagnão foi meu técnico durante 8 anos no Corinthians. E ele me chamou para vir aqui almoçar com ele. Eu falei, então, o Vagnão acabou de entrar no carro, ele foi para Cumbica, ele é o técnico da Seleção Brasileira Sub-21, ele vai para o Goodwill Games com a seleção adulta como auxiliar, e ele queria colocar, os caras do Continental queriam colocar um técnico do Continental, que era o Zé Cláudio, e ele não confia em ninguém. Ele falou que você seria o técnico no lugar dele. Eu falei, jura? Ele falou que seria? Então eu sou. Desse jeito, eu entrei no Objetivo. E eu fiquei por bons 11 anos dando aula no colégio. Nesse meio tempo, do primeiro para o segundo ano de colégio Objetivo, eu fui para a Unip. A gente fundou a primeira atlética da Unip, que era a Atlética Unip. Era uma atlética, né? Hoje, eu acabei ficando 21 anos na Unip, que a gente conseguiu construir o departamento de esportes da Unip, que é o maior vencedor. O Samir está dizendo, a Wagner tem várias histórias, tem um monte de histórias, Samir, você não imagina quanto. Você deu treino para o Samis também? O Samis, na época que eu estava no Corinthians, ele era categoria de base, ele era menor. O Samis, esse povo todo, jogava com o Mico, Papa Capim, o Guerreiro, o Aurélio, Demetrios, Hudson. E aí, cara, em 3 anos eu estava em 3 hiper mega empresas, né? Com excelentes profissionais, e deu início à minha carreira. E de lá para cá a gente só venceu, né? Os 20 anos que a gente ficou na Unip, eu fui 3 vezes campeão brasileiro, 3 vezes vice-campeão brasileiro. Campeonato Paulista, a gente ganhou uns 45, porque antigamente eram 2 campeonatos por ano, né? Era panela, né, Vinícius? A gente batia no Mackenzie na época, né? Batia na Santana, batia na Embi Morumbi. E aí, cara, a gente foi tocando. E aí me surgiu a oportunidade que eu saí do Espéria. Fui para São José dos Campos para dirigir, para montar o que São José tinha, que hoje esse atleta cidadão, eu sou um dos pioneiros a montar, né? Junto com algumas outras pessoas que trabalham lá até hoje. E aí a gente acabou sendo campeão com o Sub-21 no campeonato adulto, que aí voltou São José, né? E aí a gente foi passando. Aí depois eu fui para São Bernardo, fui campeão em São Bernardo, no Sub-19, a gente foi campeão dos Jogos Abertos dos Regionais. Em São José também eu fui campeão dos Abertos e dos Regionais, que foi fantástico, fazia acho que 18 ou 19 anos que São José não ganhava um título no basquete, nós ganhamos. Aí fui para o Pinheiros, trabalhei no Pinheiros ao mesmo tempo que eu trabalhava no Espéria. Depois fui para Mogi, montei Mogi com a política do vamos montar um basquete com esporte universitário. Eu peguei o time da Unip, montei o time da Unip, fui para Mogi com a cara e com a coragem, com o Nilo e com o Danilo. O Danilo, ele estava se formando, ele foi meu atleta lá na Unip. Ele que intermediou tudo, ele foi fazer parte de um jogo de veteranos entre os veteranos do Sírio, num combinado Sírio-Monte Líbano. E o Danilo teve a oportunidade de jogar nas duas, né, no Sírio e no Monte Líbano, contra os veteranos de Franca. E lá ele iniciou uma conversa com o Nilo, né? E aí, conversando com o Nilo, ele falou que tinha uma equipe, isso, que aquilo outro. Ele foi conversar comigo, eu e o Danilo até Mogi. A gente esclareceu as partes de cada um, que na época a Unip não dava dinheiro, né? Ele pagava a taxa das arbitragens de uniforme. E aí o Nilo conseguiu alguma outra coisa a mais, a gente começou com um time universitário. Aí tinha o Pedrão, que é de São José, que é técnico, hoje jogava comigo. Tinha o Pedro de Mogi. Aí a gente conseguiu fazer um campeonato legal lá. Aí entrou uma verbinha, a gente foi atrás de 2 jogadores do Paulistano. A gente jogou o Campeonato Novo Milênio. E num jogo histórico a gente ganhou a disputa de terceiro e quarto em Americana. Com a desvantagem, a gente ganhou o primeiro jogo em casa, perdeu o segundo... Não, nós perdemos o primeiro jogo em Americana, ganhamos em Mogi, fomos decidir lá em Americana, com um jogo fenomenal do armador, que era o Bié. Ele fez exatamente 15 pontos. Ele empatou o jogo, foi para a prorrogação, metendo uma bola de 3. E os outros 12 pontos ele fez 12-0 na prorrogação. Nossa! Né? E aí a gente porra, para nós foi fantástico. Todo mundo chorando daqui, chorando de lá. A gente abraça aqui. E aí
conseguimos chegar. Aí veio o advento daquele time de guerreiros que a gente montou, né? Eu, Danilo, o Nilo, a gente conversou, conseguiu trazer o Gustavinho, o do Cavilha, Thomas Guerck, o Filipim, o Pedro Patrikowski, alguns outros jogadores, e aí a gente construiu a história de Mogi, né? E aí aquela história, né, que a gente que está no meio do basquete sabe. Tudo tem prazo, tudo tem validade. Em algum momento a gente tinha sido já campeão A gente ia ser terceiro lugar na Copa Brasil. Nós fomos campeão invicto da Supercopa. A gente fez um torneio na Holanda em que o Brasil já tinha ido algumas vezes com o Cláudio Mortari em Mogi, tinha ficado em terceiro e quarto. Nós fomos em 2011, a gente foi vice-campeão, né? Perdemos com um time da Holanda, que a base do time da Holanda tinha 4 jugoslavos. Era um puta time. Nós ganhamos da seleção da Nigéria, que naquele mesmo ano foi disputar o Mundial. Nós ganhamos de um combinado na Inglaterra, nós ganhamos de um combinado norte-americano. A gente só perdeu as 2 vezes pro time da Holanda, que tinha o jogador da Iugoslávia. E foi porra. Para nós, a experiência internacional foi fantástico. Jogamos, a molecada apareceu, a gente levou 2 americanos emprestados, que acabou um deles ficando com a gente, que era o Reed. E aí, na hora de renovar, o Nilo achou por bem trocar, né? Não veio ao caso o que aconteceu, né? Mas tudo bem, faz parte, a vida continua. Como várias outras coisas, né, Ratão? Mas, Douglas, assim, o que eu costumo falar é o que eu falo para todo mundo, né? Você constrói e fica para o mundo, não tem como apagar, né? O que eu fiz em Mogi, não tem como o cara apagar. Se alguém for fazer assim, eu fiquei muito feliz, porque há uma semana fez 20 anos que a TV Globo tá lá em Mogi, e os repórteres me mandaram uma mensagem, cara, falando, pô, Rato, a gente tá fazendo 20 anos aqui, e já tem tantos anos de basquete, como você foi o pioneiro, a gente vai fazer uma matéria com você. Cara, isso não tem preço, não tem política, entendeu? Não tem trairagem que apague, porque qualquer um que possa fazer qualquer coisa, o cara vai lá ver quem foi que fez. Foi o Rato, foi o Danilo, foi a comissão técnica que estava lá no momento. Tá? Eu tenho certeza que se a gente tivesse continuado com o volume de dinheiro que os caras colocaram na época, eu teria sido campeão. Não é porque eu sou mascarado, é porque eu confio no meu trabalho. E o nosso grupo era muito unido, era muito legal, entendeu? E a gente trabalhava, um olhava no olho do outro e resolvia o problema. Não tinha nada de mimimi, como muitas coisas acontecem hoje em dia. Pô, Rato, é uma história que eu te conheço há um tempinho e não sabia dessa viravolta toda aí na sua vida aí. Você acredita que quem é professor vem de berço, cara? Olha, eu não sei se vem. Eu acredito que não, Douglas. Sabe por quê? Porque da mesma a comparação, seguindo um raciocínio lógico, que o ex-jogador pode ser um bom técnico, também não acredito nisso, né? Eu acho que é a personalidade, é o perfil, é algo que vem de dentro, que você adquire no decorrer da sua vida, né? Porque você passa a ser... Você pode ser comandante, você pode liderar, né? Eu acredito que a liderança, a confiança, você traz de berço. Mas dizer que a pessoa, esse cara vai ser um bom técnico porque tem liderança. Não vai, né? A gente tem um monte de exemplo aí que não convém citar nome, que o cara tem liderança e é um mau técnico. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de profissionais do esporte, de qualquer modalidade, competitiva ou coletiva, que é assim. Tem um que é o técnico, ele é extremamente técnico, né? Então ele é detalhista, ele estuda, ele vai atrás e coloca em prática. E tem aquele que é o treinador, que ele treina. E tem o terceiro, que eu vi poucos caras no basquete, que é o famoso head coach. Ele tem habilidade para treinar e ele tem habilidade para ser técnico. E tem um cara que eu conheço, assim, são poucos, né, hoje em dia. A gente conseguiu ver porque nós somos privilegiados. A gente conseguiu ver em vida Hélio Rubens,
Edivar Simões, Cláudio Mortari. Cláudio Mortari tem até hoje, né? E o maior de todos, que a gente fala, que era o head coach de quadra, fantástico, fora de série, Ari Vidal. Né? O Ari Vidal era o cara para dirigir. Né? Quem sabe do basquete sabe que eram outros profissionais que davam o treino, faziam a parte do trabalho chato, só que a hora que ele entrava na quadra, ele colocava o terno, a gravata, ele era o cara. Né? Então, assim, isso é nato? Não, isso é dele, ele trouxe de berço. Ele aprimorou dentro da quadra nas competições que ele participava. Por isso que eu falo, né? Você sabe que a gente estava no Palmeiras ano passado e eu brincava, eu conversava muito com vocês. Quando eu brinco, eu falo que tem muito técnico de videogame, tem muito técnico de videogame. Porque hoje em dia é uma diferença monstruosa. Você ser técnico do eixo Rio-São Paulo, até abre um pouco para Minas e Rio Grande do Sul, e você tem 100 títulos em São Paulo, e você vai para o Sul, é uma coisa. Agora, a recíproca não é verdadeira você vir do Sul para cá, ou você vir de Minas para cá, ou do Rio de Janeiro para cá. Porque, querendo ou não, tem um bairrismo, e acontece, é natural. Né? Faz É um parte. basquete diferente? Então, o basquete é o mesmo, o que é diferente é o material humano, a intensidade e o volume que você tem em São Paulo. Entendeu? Então, São Paulo e Rio de Janeiro sempre foram os polos, desde que a gente se conhece por gente, né? E não é demérito a ninguém, existem bons técnicos, existem bons trabalhos, né? E hoje em dia tem uma falta de respeito muito grande. E a gente já vem debatendo, a gente tem um grupo que a gente conversa de quinta-feira no Hopes, e isso foi até debate no passado. Tem pessoas querendo impor que os técnicos mais novos estão sendo desrespeitados. Não, não estão sendo desrespeitados. Em qualquer lugar do planeta, né? É aquela história que eu converso e falo para todo mundo. Todo mundo gosta do Chuchalski, não gosta? Do Coach Q? Por que gosta do cara? Porque o cara é campeão. Agora eu falo, você vai respeitar o Coach Q, que é campeão todo ano, está lá há 30 anos, né, na universidade, ou você vai seguir o técnico que entrou agora na universidade Zé Bolinho? Não vai. Mesmo porque o americano, o europeu, ele dá valor à cultura de quem tem um histórico e quem tem um currículo, né? Então, eu bato nessa tecla. Eu vou copiar quem? Ah, porque basquete da Argentina, basquete da Espanha. Eu falo, peraí. Desde que eu me conheço por gente, antes de arrebentar a cortina de ferro, era Estados Unidos, Rússia e Iugoslávia, a gente era a quarta força. Né? Quando caiu a Rússia e caiu a Iugoslávia, esses dois países, né, abriram mais 10 times. Nós somos para 14º, 15º, vai aparecer um iluminado aí, vai falar, o ranking do Brasil é o 10º. Não, não é o 10º, é mentiroso. Né? Não é. Nós estamos em 10º, mas não somos o 10º melhor basquete do mundo. Então, assim, qualquer lugar do mundo, quem tem uma história, que tem um currículo, é respeitado. E eu vejo muito hoje que tem muito cara aí que se acha o bambambam, né? E quando o jogo aperta, dá dor de barriga. Né? Mas também é uma forma que ele vai ter que aprender. O A, o B, o C e o D. Faz parte do processo de aprendizado. Você citou ótimos técnicos, pessoas também, não tive contato com eles, mas acredito que para você citar são pessoas que te tocaram também. Mas você tem outros técnicos de outros esportes, né? Que você tem contato, que você fala, que você conversa. Você consegue citar algum que tem essa linha de pensamento seu e dessas pessoas que você citou? Olha, Douglas, assim, eu posso falar para você e para quem está participando da nossa live que eu me sinto um cara extremamente privilegiado, né? Porque diversas vezes eu tinha 19, 20, vai até 26 anos, e eu sentava na mesa para escutar e tomar Guaraná, porque eu não tomava cerveja, sentava... Já parou com isso, né, Rato? Não, agora só tomo uísque. Ah. Só uísque. Pô, sentava Vagnão, Márcio Cavilha, Edivar Simões, né, o Paulinho Siviero, porque eles eram todos amigos, né? O Altevir, eles eram todos amigos. Marcos Sharp, eles eram todos amigos. Edson Fabre, né?
Aí o que acontece? O Vagnão tinha feito faculdade na Fefisa, que era amigo do José Roberto Guimarães, que era amigo da classe da Thelma, que é amigo do Cláudio Mortari, que o Cláudio Mortari era amigo do fulano. Então, assim, eu me sinto privilegiado, porque eu sentava na mesa com esses caras para tomar cerveja e a gente aprendia. Aí hoje que os caras sentam na mesa para tomar cerveja, não, eles ficam o dia inteiro na internet. E aí tem cara que quer reinventar a roda já foi inventada, você não vai mudar, né? Você pode colocar 35 nomes diferentes para a roda, mas vai ser sempre roda. Não vai mudar, né? Não vai mudar. E aí tem cara que acha que, como o Vinci está falando, eu vou falando os termos em inglês. Pô, eu vi um cara falando, eu vou passar as tendências do basquete, do pick and roll. Aí quem gosta de basquete, estuda um pouquinho, é só pegar o time do Lakers, do Magic Johnson, já fazia pick and roll, já fazia a transição chegando. Não tem nada de novo, né? É que essa molecada está começando a aprender agora, eu sou fodão. Não, você não é fodão. Você simplesmente está tentando colocar a roda para rodar num lugar diferente, só isso. Então, assim, eu tive o privilégio de sentar com esses caras, né? E você sabe muito bem, quando a gente vai no campeonato universitário, nas horas vagas, senta o cara do vôlei, o cara do handebol, o cara do basquete, né? Você vê, eu tenho muita afinidade com um monte de técnico aí, de renomado de futebol de salão, porque toda vez que eu viajava com a Unip, os times de futebol de salão ficavam com o basquete. Por quê? Porque o basquete era o mais zoeira, né? E eu me divertia, né? É isso. Não, realmente, isso vale muito a pena, né? Ter esse contato com as pessoas, né? Sim. E você aprende demais, né, Rato? O pessoal hoje não entende isso, né? O pessoal hoje não entende isso. Ô, Rato, chegou uma pergunta aqui. Por que o basquete é tão restritivo e inclusivo de novas pessoas? Mas em relação ao jogador ou ao técnico? Eu acredito que para técnico, né? Ou você acha que não é? Então, o que eu acredito é que, assim, o mundo ele tá numa evolução e numa velocidade tão gigantesca, né? Que só com uma doença dessa, desculpa a palavra, maldita como o coronavírus, que fez todo mundo tirar o pé do acelerador, né? Então, a proporção é muito maior, que tem gente chegando, tem muita gente com valor, tem gente mau caráter, tem gente sem escrúpulo, que também está no meio, como tem toda a profissão. A diferença é que muitos clubes fecharam, né? Quando eu comecei a ser técnico, para ter uma ideia, no juvenil tinha 21 equipes, né? Hoje não tem. Hoje não tem. Ó, Neto, você tá numa tiriça, Netão? Eu tô aqui te vendo, hein? O que eu falo é que, assim, então, que assim, vai se restringindo, porque você jogou basquete, você está no vôlei por um acaso, né? E o que eu te falo é assim, vamos colocar 15 anos atrás, 15 anos atrás você ainda tinha muito torneio e muito campeonato escolar, tinha a Copa Fanta, tinha a Copa da NAP, então isso também gerava mais empregos. Isso era um laboratório para alguns novos aprenderem, né? E hoje não tem mais. Hoje você faz o quê? É o clube. Vamos fazer. Eu já discuti em algumas lives e eu costumo perguntar para os caras: olha, vocês estão cheios de solução, vocês têm um monte de vídeo, vocês editaram tudo, colocaram a música do Michael Jackson de fundo, isso e aquilo outro, legal. Aí eu faço a pergunta que não quer calar: o que vai acontecer pós-pandemia? Porque é simples, a economia no mundo parou. Clube não tem sócio pagando. Consequentemente, o clube não tem dinheiro para pagar o funcionário, né? E aí como é que vai fazer? Eu fiquei assustado, porque com essa reportagem que saiu de Mogi na Globo, lá em Mogi, saiu uma reportagem e eu liguei pro Roba da Unip, que é meu amigo. Porra, nós estudamos junto no Colégio Objetivo e nós criamos o departamento de esporte da Unip. Porra, ele falou para mim o seguinte: Rato, a Unip mandou todos os profissionais da área de esportes embora. Todos, sem exceção. Só manteve o Roba, que é o administrativo, e 2 diretores operacionais. Mais ninguém. Eu falei, caceta, se a Unip, que a Unip é o must do esporte universitário, né, com estrutura, todos os profissionais registrados em carteira,
de diversos ginásios e tudo, como é que vai fazer? Ô, Cassião, vou te responder. Boa noite, hein, Cássio? Eu preciso ir a Bauru para tomar aquela cerveja, aquele churrasquinho que você fez. O Cássio é parceiro nosso de bebedeira. Aprendeu Eu a jogar também. basquete e beber, é isso? Não, o Cássio é fantástico, né? O que eu falo é o seguinte, Cassião, você sabe muito bem qual é a minha opinião, porque eu sou direto e muitas vezes eu sou corneteiro. Existe um trabalho de base fantástico acontecendo, né? Mas o que acontece? É mais fácil alguns caras ir para o adulto e jogar na conta da base. Como eu falei agora há pouco, existem profissionais de todos os gabaritos. Existe trabalho sendo feito, muito bem feito, né? E eu pergunto isso quando eu estou na roda com os fodão, né? Fala, pô, você é técnico do adulto, Zezinho? Sou. Quem é que manda jogador para você? A base. Então, se de alguma forma chega alguém no adulto, seja A, B, C ou D, alguém trabalhou. Esse alguém pode ter sido 5, 6 ou 7 técnicos para o cara chegar no adulto. Então eu acredito assim, tem muita gente trabalhando, tem um basquete de abnegados e idealistas que fazem com que o basquete continue vivo. Porra, o que o Cássio e o Hudson fazem para Bauru, para o Bauru continuar com o basquete lá, pô, tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns para os caras. Os caras removem montanhas para fazer o basquete de Bauru. Assim como outros clubes em São Paulo, né? Eu acho que ainda existe sim um trabalho sendo bem feito. Eu acredito que poderia ser melhor, né? Como eu já falei, o respeito pelo currículo, pela história de alguns profissionais poderia ser maior e esses técnicos poderiam contribuir muito mais para a formação. Mas hoje, se você falar, mas o dinheiro não chega, a pandemia está aí, sei lá, N coisas que nós podemos dar desculpas, né, Rato? Na realidade, você tem que entrar na quadra e dar treino, né? Então, mas até isso, existe uma corrente de iluminados pensadores estudiosos que eles deviam estar na NASA, não na quadra. Vai para a NASA estudar, né, meu? Vai estudar lá. Não que eu sou contra o estudo faz parte, né? É uma ferramenta fantástica, né, de inclusão social e de capacitação técnica. Mas só o estudo não resolve. Sabe por quê? Eu falo isso para todo mundo, né? Tem uns iluminados, você não vai dar vídeo, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pô, quem viu a live a semana passada da linha de 3, Gustavinho, o Léo, o Bruno, com o Petrovic e com o Claudio Mortari, esses caras são os vencedores, são os bambambãs, não são? São os bambambãs. O Gustavinho deixou claro que ele não usa vídeo durante o ano inteiro no NBB no Flamengo. O Gustavinho, ele é campeão brasileiro, ele deve saber um pouco mais que algum cara que está começando a estudar, né? Um Claudio pouquinho. Mortari nunca usou vídeo. O cara é campeão mundial, né? E aí, o Petrovic, ele falou, eu vejo algumas outras coisas. Por quê? Porque a inter-relação pessoal, técnico, auxiliar técnico, tem que ser amigo, tem que ser parceiro, tem que ser como o irmão mais velho. Então, é assim, o técnico chega para auxiliar e falou, Valé, conversa com o Douglas, numa boa, que ele tem que treinar mais arremesso para ele só meter bola. Eu não preciso fazer como um monte de traíra que tem no meio do esporte, a gente sabe que tem, que pega um pedaço de papel e faz por estatística, né? Por quê? Dennis Rodman é jogar com estatística? Não. Porque ele pega rebote e marca. Dependendo como é a cabeça e a filosofia do técnico, o Dennis Rodman não ia jogar em lugar nenhum. O Dennis Rodman foi o cara que ele foi, né? Então, não adianta eu vir com um monte de papel, um monte de número, que tem uma coisa que eu falo isso sempre, e isso eu aprendi desde pequeno. Tinha um jogador, ele era 3 anos mais velho que eu, jogava no Corinthians. Ele chamava Ralph, né? Tá nos Estados Unidos. Ele foi embora no juvenil e foi jogar na Universidade do Havaí. Ele era especialista, ele matava a bola. Sabe quem dava valor para ele no Brasil? Ninguém. Ele entrou no jogo, numa final na Universidade do Havaí, o técnico entrou e falou para ele chutar a última bola. Ele meteu. Quem era o ídolo da cidade? O cara, ele meteu a bola do jogo, cara. Ele meteu a bola do jogo. Então, é o que eu te falo. É estatística? Não. É o feeling. É o corpo a corpo. É pele, né? Você olha pro jogador, vai lá, cara. Você vai ganhar o jogo para nós. Né? Isso não tem estatística. Você não tem como dimensionar. Você não tem como dimensionar
o sentimento, né? Alguém perguntou aqui agora há pouco do meu time do Palmeiras. Eram dois times distintos, né? Um jogava como um relógio, que era o 14, e o 15 jogava dentro de um talento, que era um talento de 0 a 10, era 6,5, 7, que todo mundo achava que era 10, não era 10, né? Mas como tem um monte de iluminado que também cria falsas expectativas, foram criando falsas expectativas, algo que não era tão expectativa assim, né? Então existe isso, existe a disciplina, existe a dedicação, existe a pele. Você fala, cara, vai lá e mete essa bola, cara, eu gosto muito de você, mete essa bola para nós, que depois nós vamos fazer uma pizza juntos, vamos fazer um churrasco. E a gente fez, e a gente faz, né? E no adulto tem muito técnico que leva assim na conversa. Estão chegando algumas perguntas aqui, Rato, e eu às vezes eu não faço a pergunta, eu coloco o assunto no meio, Pode tá? perguntar, pra E aí gente é tudo você aberto. tá indo, não, mas tá indo, eu tô resolvendo a pergunta com Sim. o comentário aqui, tá? Ó, Marquinhos. É, Marquinhos vai ser deputado lá. vai ser deputado aonde? Não é o Marquinhos lá de... Marquinhos Não, Basquete Gin. vamos falando. Eu tenho duas questões aqui. Você vê hoje o técnico hoje está muito fixado em papel, em estatística, e você acha que o técnico deveria ser muito mais humano do que propriamente ver somente o papel, porque papel é muito frio, né? E uma outra situação que acabaram colocando aqui, também a questão também de você ver o técnico do adulto interagindo mais com as categorias de base. Ou você acha que isso também não tem muita necessidade? Técnico da categoria de base é técnico da categoria de base e o adulto se vira lá para cima. Não, cara, eu tive a oportunidade, até o Milos está aí, grande Milos, ele participou de um processo com a gente lá em São José dos Campos. A minha ideia ela é global, cara, ninguém vai mudar isso, né? Eu falava isso no Palmeiras e eu falo isso em qualquer lugar. Primeiro, não existe o adulto, os caras são os deuses, o juvenil semideus, e daí para baixo são plebeus. Não existe isso, né? Eu trabalhei no Espéria por 15 anos e eu mantive todas as comissões técnicas durante 15 anos, todas interagindo. O que era interagindo? O técnico do juvenil, que na época era o Vagnão, ele acompanhava o sub-12, o sub-13, e o 13 acompanhava o 17 e assim sucessivamente. O Marcão, se não saiu, ele está aí, ele pode até escrever para você ver que é verdade. Então, o que eu acho assim, como o próprio nome diz, se é uma comissão técnica, né, todos têm que interagir. Não existe o melhor, o mais fodão, o cara que anda de BMW e o outro que anda de Fusca. Não. Um tem que ajudar o outro, né? Não tem que ter melindre, tem que ser ações construídas, como o nome diz, como uma comissão, né? Não é nada imposto. É lógico, né, que pela estrutura da pirâmide, o adulto é o sonho de todos, né? Então, não adianta eu querer fazer com que o jogador de 14 anos tenha o mesmo treino e jogue a mesma forma que joga o adulto. Não vai jogar, né? A base, o atleta está em formação, está em crescimento, né? Está em um monte de outros fatores de Pontos. evolução que não dá para eu chegar para o cara e falar, ó, nós vamos fazer o pick and roll, hiper mega blaster com o bag black, não vai fazer. Não vai, cara. Entendeu? Não vai. Né? Não vai. E assim não vai. Vai indo para frente, né? Eu acho Rato, isso. tem muita gente aí te agradecendo a questão de você, do seu modo de ser, da sua formação de atleta, pessoas, técnicos, acredito que ainda jogadores ainda. Você se coloca nessa posição assim de diferente de outros técnicos na formação de atleta? Não, eu me coloco diferente. O que eu me coloco é assim, você tem que manter um respeito e você tem que manter uma proximidade ao mesmo tempo. Então, eu brinco, você pode perguntar para todos, o seu filho. O seu filho, eu tratava ele como se fosse um irmão mais novo. Ele não era meu jogador, ele era o irmão mais novo. Porque com todos esses caras que eu falei que eu sentava na mesa e tomava cerveja,
foi isso que eu aprendi, né? Você ser humano, porque o ser humano vai lutar por você, ele vai brigar por você, ele não vai te esquecer. Pô, vamos fazer uma continha boa. Eu fiquei 21 anos na Unip, eu dei 21 anos de bolsa para um monte de atleta. Cara, eu ajudei um monte de cara, eu formei um monte de jogadores que hoje em dia são excelentes pais de família, né? Porque eu tenho que ser assim, eu tenho que formar. Eu não adianta eu só vir aqui exigir, né? O que eu sempre falo, lá em Mogi, você vai falar, você não fez? Eu fiz os caras na hora vaga estudar e fazer faculdade. O Filipinho é grato, ele se formou. O Gustavinho se formou. O Thomas Gerke se formou. Por quê? Porque você tem que compartilhar o estudo com o seu trabalho. Tem alguns técnicos que falam, você vai largar o estudo e vai só treinar. Não, tá errado. Não existe isso. E a gente sabe, você sabe muito bem de quem eu estou falando, que pensa dessa forma. E se acha o maior técnico do mundo. Cara, eu aprendi que é assim, se eu tratar você bem e tiver você do meu lado, você vai lutar por mim o resto da vida. E aí você vai jogar de que forma para mim? Feliz. Eu abomino a ideia, eu abomino a forma de pensar de que o jogador tem que jogar com você pela raiva, né? Que é aquele que você dá porrada, dá porrada, dá porrada, dá porrada, dá porrada. Ele lá no íntimo dele, ele fala assim, eu vou ter que jogar para esse filho da puta para provar que eu sou fodão. O que você está construindo com isso? Você está construindo um potencial de um serial killer, porque amanhã depois o cara tomou tanta porrada no meio do esporte, bateu tanto, brigaram tanto, e aí tem as duas mãos. O cara não virou jogador de basquete, não estudou, tá por aí com 45, 50 anos, trabalhando de bico, né? Ou tem aquele cara que, além de suportar esse monte de porrada, conseguiu fazer a faculdade e se formou. O Juliano jogou comigo. Foi um dos maiores jogadores que teve na base. Se formou, hoje tem a academia dele. Era um senhor atleta. Então, eles podem dar o depoimento. Você tem que fazer o cara estudar e tem que fazer o cara jogar basquete. Não adianta vir falar para mim, Douglas, os tempos mudaram, hoje tem isso, tem aquilo. Não, eu não concordo. Né? A continha burra é assim. Quantas horas tem o dia? 24. Você dorme 8 horas, não dorme? Dorme. Vamos dizer que você dorme 8 horas. Quanto sobrou? Tem tempo ainda. Não, quanto sobrou? Se eu tirar 8, sobrou 16. Você fica 4 horas na escola. São 12. Vamos colocar mais 4 horas estudando. Tem mais 8. 1 hora para o inglês, 1 hora para informática, 1 hora para namorada. Sobra 4 horas. 5. Não dá para você fazer tudo e jogar basquete? Porra, se dá. Então, assim, é uma questão de disciplina, dedicação, né? E realização de um sonho. Então, você vai falar para mim, alguém vai perguntar daqui a pouco, você realizou seus sonhos todos? Eu fui campeão quando jogador, eu joguei juvenil, eu joguei 2 anos adulto no alto rendimento, porque eu joguei no Corinthians, na época o Corinthians tinha um puta time, né? Depois eu me tornei técnico, já fui campeão em todas as categorias, do 12 ao 19, inclusive fui campeão no adulto, campeão brasileiro, não interessa que é a Série B, que é a Supercopa é uma Série B, eu fui campeão pro Mogi. Então, assim, você pode perguntar para um monte de técnico, né? Pode ser que alguns caras venham criticar, mas eu sou campeão. Eu fui campeão, né? O Gustavo, o Cebola, fazia faculdade comigo, é do handebol. Eu saía com os caras do handebol para beber, você aprende, né? Então é que eu te falo. Eu tive o privilégio de ser campeão em tudo. Então eu sou realizado. Lógico que durante a minha evolução e meu crescimento, eu fiz cagada, né? Desculpa, eu cheguei a mandar a mãe tomar no cu, porque eu era um puto de inconsequente, né? Eu tinha 22 anos de idade e era técnico com 23, com um monte de campeonato nas costas, né? E aí a mãe vinha falar comigo, falou, não vai jogar, né? Não vai jogar. Né? E você vê um exemplo. Eu tive jogadores no Palmeiras, eu vou citar um, não sei se o Danilo tá aí, o Diogo. O Diogo, ele fez um campeonato comigo que eu acho que dificilmente ele vai fazer diferente. Por quê? Eu tratava ele com carinho.
né? Hoje falta você ter um jogador e um técnico que trate o jogador com carinho. Ah, o Rato você vai ter um monte de cara crucificando. Não, porque eu faço. Vai lá no Mackenzie, na economia Mackenzie. Porra, é justo. Se você treinou mais, se você jogou mais, você vai jogar mais. É lógico que só tem 40 minutos na quadra. Você não tem como colocar todos na quadra. E é lógico também que a competição faz com que você queira ganhar o campeonato, né? Então, por isso você acaba colocando o que tem mais técnica, né, na quadra. E eu já fiz isso várias vezes, entendeu? E eu também já fiz o inverso. Eu tinha um jogador no Spirit, que é o Dudu, que os mais velhos conhecem, era um senhor armador, jogou no Pinheiro, jogou em tudo quanto foi lugar. E o time, na época, tinha uma dependência desde o pré-mini, mini, mirim e infantil. Eu olhei pro Du, inclusive foi no Palmeiras esse jogo. Eu falei, ô Du, senta aqui do meu lado. Ele olhou, o que foi? Senta aí, vamos conversar. E o pau comendo na quadra. E o jogo rolando. O pau comendo, os caras passavam no banco e aí, Rato, e o Du? Falei, tô conversando com ele, daqui a pouco ele volta. Pera aí. E o pau comendo, nós 2, 3, 4, 5, 10 pontos atrás. Aí eu pedi um tempo, falei, ó, é o seguinte, o Du vem ganhando o campeonato, fazendo chover, desde os 12 anos de idade. Hoje, vocês estão tendo a independência. Ele não volta para a quadra. Ou vocês jogam, ou ele não volta. E a gente perde. Eu tirei ele do jogo. Não vai jogar. E os caras, os outros demais jogadores, assumiram o jogo e nós ganhamos o jogo. Né? Você vê o nível de jogador que ele era? Eu fiz uma final contra o Padola, a Embi Morumbi, o NIP, e ele teve uma contratura, o Du, na perna, na coxa, no femoral, no quadríceps femoral. Ele chegou pra mim, Rato, fudeu, velho, não vou jogar. Eu falei, vai, vamos fazer assim, você aquece, eu ponho você na quadra, se você aguentar, você fica, se você não aguentar, você sai. Eu não posso pôr o jogo rolando e você vai entrar pra aquecer, você vai arrebentar o resto do músculo. O que você acha que ele fez, Douglas? Ele entrou na quadra e jogou. Ele jogou 39 minutos e 40 segundos passando a bola. Faltavam 11 segundos, posse de bola da Unip no ataque. 1 ponto para Embi Morumbi do Padola. Eu pedi tempo, falei, Du, você já sabe o que você tem que fazer. Ele falou, já sei. Ele pegou, eu fiz uma jogada de lateral. Ele fez jogada, entrou, fez a bandeja e ganhamos o jogo. Ele jogou 40 minutos, fez 2 pontos, a gente foi campeão. Aí eu te falo, ele fez isso por quê? Ele fez isso por mim, pelo respeito, pela consideração, pela forma que eu tratava ele e trato os jogadores. Outro jogador não faria, né? Não faria. É isso. Oh, maravilha, Rato. Mas você não é um cara de só conversar, né? Você também é um cara de cobrar atleta ali na quadra, que eu já vi, e você até também cobra técnico e assim por diante. Você tem essa postura. Você acredita que isso é ruim? Não, eu acredito que a cobrança ela tem que existir de qualquer forma, né? E eu também acredito que em algum momento você tem que ser um pouco mais enérgico, né? Porque você cobrar, olha, por favor, faz isso aí. Ou, porra, faz isso aí do jeito que eu tô mandando. Porque você vê, você tem técnicos em adulto, quantas vezes você já viu? O Agra tá aí tá na live. O Agra teve diversos técnicos. Quantos técnicos, em um momento do jogo, em um momento do treinamento, de tanto pedir, de tanto exemplificar, de tanto mostrar, o cara tá acomodado. Você tem que dar um chacoalhão, né? E hoje, e pelo fato da minha esposa ser psicóloga, ela aplica um teste que a gente aplicou no Palmeiras, e infelizmente foi mal aproveitado por alguns, que ela me diz qual é o sistema que prevalece no atleta, se ele é sinestésico, se ele é experimental, se ele é visual, se ele é auditivo. Então, até a maneira de você dar o esporro ou você cobrar é diferente. O visual, você vai mostrar para ele. O sinestésico, ele tem que sentir o calor do jogo, ele tem que sentir o que está acontecendo. O experimental é porrada, porque o experimental o que faz? Ele repete. É na porrada, né? E o auditivo, não adianta, você tem que chamar no pé do ouvido do cara e falar, vamos fazer assim. E acontece, né? Então, assim, você tem que saber separar o técnico que ele é amigo
e ao mesmo tempo ele é o técnico que vai te cobrar. Porque o cara que é o falso amigo, que só dá tapinha nas suas costas e não coloca você nunca para jogar e fica dando um sorrisinho no jogo, você não está formando um atleta, você está formando um monstro. Porque você cria na cabeça do atleta diversas fantasias ou sensações de esperança. Ele não tem esperança, porque ele está sendo enganado. Então, um bom papo de chegar para o atleta, olha, você precisa melhorar isso, 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 você vai ganhar minutos. Quando eu jogava no Corinthians, eu fiquei durante muito tempo pegando água e abanando toalha. O Cláudio Mortari um dia falou para nós da seguinte forma, ele falou, Rato, você quer jogar? Eu falei, lógico. Então, quando eu colocar você 20 segundos na quadra, você pula de cabeça 20 segundos, pelo menos dá uns 5 ou 6 piques. Grande Carol, você dá uns 5 ou 6 piques. No próximo jogo eu coloco você 30 segundos, você vai dar mais 200 piques. Quando você estiver jogando 1 minuto, 2, 3 ou 5 e correndo os mesmos 5 minutos, você vai ter a mesma intensidade que você teve naqueles 20 segundos iniciais que eu te dei. Então, você tem que conquistar e você tem que ser informado pelo qual o melhor caminho para você tomar. Você vem com a prancheta e falar um monte de besteira, né? Você vem dar um monte de esporro, falar 35 palavras em inglês, que na hora do vamos ver, você tem os ginásios, você tem a cobrança do jogo, você tem a arbitragem, você tem os seus companheiros. Fala água com açúcar, fala, pega a bola aqui, faz o corta-luz ali e joga a bola dentro da cesta, você ganha o jogo. É simples. É simples. Simples assim. Tem essa realidade, né, Rato? Sim. Sim. É isso mesmo. Ratão, mudando um pouquinho de assunto, eu acho que nós temos muita coisa para conversar, não conversamos nada, né? Mas eu acho Então eu que vou parar de falar falar, você sempre bom. pergunta. Imagina, não, não, não. Cara, a live não é para as pessoas me ouvirem, a live é para você mesmo, é para você Sim. falar e as pessoas te enxergarem, né? Tem muita gente aí que faz tempo que não fala com você, não te escuta. E estão matando saudades aí também. E quase fica sem, né? Porque o Covid ia me levar e não levou. É isso que eu ia tocar no ponto aí agora. Como é que foi a sua experiência com o Covid? Cara, é ruim. É uma doença maldita, é uma doença pesada, né? Eu fiquei com Covid e aí, no sexto dia da minha contaminação, a minha esposa pegou. Então, assim, se sozinho, só você, o único da sua família, você pegar é difícil, para mim foi 2 vezes mais difícil, porque o que acontece, né? Você não tem para onde ir, cara. Você não tem remédio, o plano de saúde não manda você para o hospital. E eu tinha um agravante ainda maior ainda, porque a minha sogra mora comigo, a gente teve que fazer uma divisão na casa, eu moro em casa. Eu tive que isolar em 3/3 a casa, um para lá, um para minha esposa, outro para mim, para a gente poder juntos lutar e vencer, cara, porque é difícil e a gente ainda não pegou, a gente não teve a complicação nos pulmões. Então, assim, foi muito duro. Eu fiquei 4 dias acordado. Eu falei, se eu dormir, eu morro. Eu não podia ir no quarto do lado, ver que falar com a minha esposa. Eu não podia ligar para meu pai, para minha mãe. Eu não podia conversar com nenhum um amigo ou ex-atleta. E no quarto dia eu falei, quer saber, se eu tiver que morrer, eu vou morrer dormindo, eu vou dormir. E dormi. E assim foi no ciclo de 14 dias, muito pesado, porque os ciclos são 7 dias, de 14 dias, mas do 7º ao 10º é muito pesado. Aí eu fico imaginando os caras que têm 20%, 30% do pulmão comprometido, o desespero que é, né? E a gente conseguiu vencer, a gente venceu, como todo casal a gente fala, né? A gente venceu os dois juntos, né? Aquela máxima, no amor ou na doença, pô, foi no amor e na doença. E eu fico muito triste quando eu saio de carro hoje, eu vejo um monte de herói na rua, achando que é o super-homem, que é a Mulher Maravilha. Não é, cara, não é. A doença, ela tá mais perto de você do que você imagina, né? Ela bate na sua porta e ela entra, sem ser convidada. Olha o Christian cresceu comigo, a gente pinava a pipa quando era moleque. Eita, Entendeu? nossa. E aí, cara, a gente sobreviveu. E aí a gente passa a experiência para os outros. Olha, mantenha a sua resistência imunológica em alta, vitamina D,
muita vitamina C e reza para não bater na sua porta, que você seja um assintomático, ou que você passe por isso sem ser percebido, né? É isso. É difícil, muito difícil. Ratão, poucas vezes eu te vi emocionado. E você, quando falou de não poder falar com a sua esposa ali no quarto do lado, você se emocionou. Não se comunicar, não falar, falar do seu coração, isso é um problema muito sério para você? Não, para mim não, nem um pouco. Essa história de que homem não chora, na minha cartilha não existe. Né? Porque eu não sou robô, eu não sou feito eu não sou feito de ferro, e aquele que se acha que é feito de ferro, que nada acontece, acontece. É que eu tinha uns amigos veteranos do Espera que ele falava, esse aqui é meu amigo Zezinho, ele é ateu convicto. Ele só é ateu convicto até o primeiro momento que o avião estiver caindo. Se ele estiver dentro do avião caindo, ele vai rezar para tudo quanto que é santo, ele vai acreditar em alguém, entendeu? Você concorda? Então, assim, é a mesma coisa o homem que não chora. Ele chora até o momento que a água bater na bunda. Né? Eu sou emotivo demais. Eu choro na alegria, choro na tristeza, né? Choro dando risada. Quando você fala muita besteira, a gente dá risada também. Né? É assim que funciona. Não tem como fugir disso. É assim que funciona. Talvez a minha diferença, como você perguntou lá atrás, dos outros técnicos, é que em alguns momentos da carreira e dentro da quadra eu sou 51% emoção. Talvez seja errado, devia ser 50-50, razão e emoção. Ah, mas não dá para mudar o coração, né, Rato? Você tem tantos amigos aí, tantas pessoas que te conhecem dessa forma, né? Sim. E você acha que é momento de mudar o que você fez? Vale a pena? Não, eu não vou mudar. Eu tenho uma comadre, que eu sou padrinho de casamento, que ela fala para todo mundo, ou ame ou odeie. Eu não tenho meio termo, eu não consigo ter meio termo. Né? É o que eu costumo falar. Você conhece uma mulher meia grávida? Não. Você conhece esse aqui é meu amigo Beltrano, ex-viado? Não. Ó, esse aqui é meu amigo... Não. Você não tem um meio, né? Ó, essa aqui é minha amiga Patrícia, ela tá meia grávida. Não tá, ou ela tá ou ela não tá. É assim, você tá comigo, você é meu amigo, eu vou até o fim da vida. Tem o Cotrinha aqui, ó, meu amigo. Nós jogamos junto no Espéria. Ele pode estar longe, lá em Ribeirão Preto e tal. É meu amigo. Aonde eu tiver, a gente vai cruzar, nós somos amigos. Ele sabe dos meus defeitos, eu sei dos defeitos dele, nós somos amigos. Porque se você não consegue conviver em sociedade e você não consegue, de alguma forma, aceitar o erro do seu amigo ou o defeito, cara, você está no planeta errado. Você tem que mudar de planeta. Porque não existe a pessoa 100% correta e perfeita. Né? Os caras não crucificaram Jesus Cristo? Então, filho, não tem como você vai mudar, por quê? Não vai mudar, cara. Quem somos nós, é, Rato? Não vai mudar. Não vai mudar. É assim, você continua procurando evoluir, procurando tratar melhor as pessoas, procurando estudar para você fazer o que é melhor, né? E sempre com o coração, com a paixão. Você fazer ou trabalhar só por trabalhar, eu vou trabalhar no basquete que é meu ganha-pão. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? É lógico que eu aprendi durante os anos que eu era extremamente mais briguento, menos paciente. Esse foi um erro que só o tempo e a carreira você aprende. Porque se eu tivesse o equilíbrio que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, eu teria ganho mais campeonato, teria feito mais amigos, menos inimigos, e seria melhor, ou pior, não sei. Eu estou bem do jeito que eu estou. Graças a Deus e todos nós aí agradecemos muito isso, tá? Agradecemos demais isso. Você gosta de atleta que te pede para entrar na quadra, Rafa? O Rato? Eu gosto. Porque aqui, assim, é o que eu falei lá atrás. Se você é o técnico e você não consegue despertar nada em nenhum dos seus atletas, você não serve para ser técnico. Qual o ensinamento que você está dando para o seu atleta? Se o cara, de alguma forma, esboçou a vontade de entrar, já é uma conquista, você concorda? Nos Sim, tempos de hoje em perfeito. dia, já é uma conquista por qual motivo? Eu não
não gosto de política, mas eu tenho que citar. Desses últimos 20 anos, foi imposta uma forma de pensar e de agir nas escolas que você não deve questionar